Quem mora longe dos pontos de ônibus, vou mudar um pouquinho de assunto agora, porque esse assunto aqui vai te pegar de surpresa. Será? Já tem certa desconfiança, né? O pessoal que pega, ainda mais à noite, dá um certo medo, ainda mais com a questão da segurança, que não anda lá aquela coisa no nosso país. Aqui em Floripa já tem lei. Entre as 10 da noite e 6 da manhã, você pode pedir para o motorista parar fora do ponto. Tudo bem. Em São José, tem um movimento nesse sentido também. Eles estão tentando aprovar uma lei dessa mesma forma para facilitar a vida de quem estuda ou trabalha até mais tarde e tem medo de descer no ponto porque fica longe de casa. Vamos ver como é que está esse processo. Daquelas noites que você sai tarde do trabalho, pega o ônibus, tá pensando só em chegar em casa para dar aquela descansada, ainda pega uma chuvinha para piorar a situação, mas que nada. Você desceu aqui, esse não é o ponto final, ainda tem muita estrada pela frente. É assim no dia a dia de muita gente que pega ônibus em São José. E nem adianta apelar para o motorista para desembarcar um pouquinho mais perto de casa, hein? Está nas regras da empresa. Parar só no ponto. Acontece muito do passageiro pedir: ô motorista, para um pouquinho ali fora do ponto para mim, me deixar mais perto de casa. Isso acontece, às vezes acontece. E aí, pode fazer ou não pode? Uns podem, não podem, realmente não podem, né? Tem que parar mais no ponto, né? A empresa não deixa. A empresa não quer que para fora do ponto. Aliás, é por segurança, né? Às vezes pede. Para ficar mais perto de casa. Isso. E aí, pode fazer? Não, poder não pode, só depois das 10 agora, a gente pegar algum passageiro fora do ponto. E quanto mais você vai se afastando do centro da cidade, aí é que a coisa vai ficando ainda mais complicada. Imagina você descer do ônibus tarde da noite, num ponto como esse aqui, escuro, completamente vazio. Dá medo, né? Pois é, tá na Câmara de Vereadores, aqui de São José, um projeto que quer facilitar a vida desses passageiros. A ideia é replicar aqui uma iniciativa que já deu certo em Florianópolis. Na capital, os motoristas de ônibus estão liberados para embarcar ou desembarcar passageiros fora dos pontos entre as 10 da noite e 6 da manhã. O que você acha dessa iniciativa aqui em Florianópolis? Eu acho a iniciativa correta, porque nesses horários é bem maior o fluxo de assaltos, né? Então ajuda bastante, nem que seja 100 metros de diferença mais perto da tua casa, já faz uma diferença bem grande. Em São José já existe uma iniciativa parecida, mas que ainda é restrita. No caso, o motorista só é obrigado a parar fora do ponto para pessoas com deficiência ou grávidas. A lei quer ampliar esse benefício para todos os passageiros. Eu acho legal, porque é muito perigoso, né? A gente sai 10 horas e tem que parar no ponto. Às vezes não passa no ponto, a gente está num lugar e pede para ele parar, porque é muito perigoso, né? O mundo como está hoje não dá para bobear. Muito mais fácil, porque daí eu não teria que andar o caminho todo, que é uma rua também muito perigosa, lá em Santo Amaro, eu ainda moro em Santo Amaro. O objetivo principal seria exatamente para dar mais segurança a quem usa o transporte coletivo nessa faixa de horário. Mas também poderá servir para evitar situações como esta. Porque só pega se estiver no ponto. É, só no ponto, só aqui. Um pouquinho ali mais pra frente ele já não para. Aí não tem jeito, né? Tem jeito. Não adianta pedir. Uma horinha não. Se for no sábado ou domingo, aí tu tá ralado. Se passar pela Câmara de Vereadores, o projeto de lei deve seguir para a sanção da prefeita, antes de entrar em vigor. Depois disso, as empresas ainda vão ter um prazo para se adequar às novas regras. Com certeza vai passar na Câmara. Não tem dúvida nenhuma em relação a isso. O amarelinho para em qualquer lugar, mas o ônibus comum tem que parar no ponto. Agora, essa preocupação com segurança, ela se alastra por todas as nossas cidades. É ou não é verdade? Quem pega transporte coletivo todos os dias e ainda precisa usar em altos períodos da noite, fica muito preocupado, né, por ter que parar muitas vezes em pontos que estão vazios, com receio de ser abordado por um criminoso. Nada mais justo do que uma lei, né, tornar aquilo ali favorável, positivo e que valha de fato para a população. Porque os motoristas também ficam numa sinuca de bico, né? Ficam numa situação extremamente complicada. Muitas vezes eles querem ajudar, mas não podem, ou por normas da empresa ou porque a lei simplesmente não existe.